Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de continuar trazendo alguns insights sobre o livro O Poder da Ação do Paulo Vieira, que eu acabei não conseguindo explorar, talvez na semana passada. O que, deixou muito claro pra mim no livro é que a gente acaba esperando demais. A gente espera o momento certo, mais recursos, por coragem, e eu também me peguei nessa situação, sabe? Me peguei realmente pensando que eu acabava esperando demais, presa nos meus planos, nos meus sonhos, sem realmente nunca sair do lugar. Grande virada de chave é que a vida, ela não muda apenas com uma intenção, ela muda com ação. Não basta a gente só sonhar e desejar, são as nossas escolhas e os nossos passos diários que realmente transformam as nossas realidades. Um ponto fascinante do livro é que quando Paulo fala sobre comunicação, ele nos convida a usar a linguagem perfeita e a realmente reprogramar a nossa mente por meio dela para realmente ter uma vida abundante. E quando ele fala de comunicação, não é apenas de palavras faladas, mas principalmente também da comunicação não verbal. Segundo ele, as nossas palavras são como setas. Uma vez lançadas, elas não conseguem retornar ao lugar de origem. A expressão popular falou, tá falado, ilustra muito bem essa ideia. A PNL, a Programação Neurolinguística, já dizia desde a década de 90 que a palavra estrutura a nossa realidade. Em 2000, os cientistas eles começaram a tentar realmente comprovar o poder das palavras. E, por exemplo, o Dr. Marasu Emoto, ele demonstrou que as emoções geradas pelas palavras faladas podem alterar a estrutura molecular. Palavras positivas geravam belos cristais e firmes, e palavras negativas geravam disforme, cristais escurecidos e tal. Isso sugere que a palavra tem um poder atômico para realmente conseguir alterar a nossa realidade independente da intenção. Sendo essa história comprovada ou não cientificamente, o que fica muito destacado é que, desde então, estamos tentando comprovar que as palavras têm poder referente à nossa realidade. Religiões milenares como hinduísmo, budismo e até mesmo o judaísmo também reconhecem o poder transcendente da palavra. Até a física quântica, a psicologia, a neuropsiquiatria destacam que as emoções são derivadas da comunicação, são decisivas para a nossa saúde, para eventos aparentemente aleatórios. Ele ainda até destaca na Bíblia, em Gênesis, que Deus criou o mundo apenas com comandos verbais. Um exemplo de que o poder de criar e alterar a nossa realidade está em nós mesmos. Ele enfatiza casos reais em que palavras proferidas, mesmo sem a intenção, se tornam profecias autorrealizáveis, com consequências positivas ou negativas. Uma esposa deixou o marido 2 meses antes da formatura porque ele repetia que ela o deixaria. Casos trágicos de violência também começaram apenas com brincadeiras verbais. Tudo o que pensamos, sentimos e falamos contribui para criar a nossa realidade. O padrão linguístico é a repetição sistemática de palavras, pensamentos que consideramos verdadeiros sobre nós e sobre o mundo. Ele determina a nossa qualidade de vida. Para mudar esses padrões negativos, o livro propõe 2 desafios: cessar totalmente as nossas falas negativas e impedir que essas palavras negativas se realizem. Ele reforça que a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, as palavras revelam as nossas crenças internas, que para mudar precisamos alterar tanto a nossa crença quanto o nosso padrão linguístico que reforça e cria novas crenças. O livro traz um exercício prático em 7 passos. Ele pede para a gente identificar os padrões negativos e os prejuízos que temos em relação a eles. Então, sempre identificar, o meu padrão negativo, que é falar sempre que tudo vai dar errado. O segundo é o prejuízo que eu tenho em cima disso. Eu acabo sempre acordando atrasada, eu sempre não consigo dar vazão e sempre tudo acaba dando errado. Então, esse é meu prejuízo. Eu tenho que relacionar outros padrões que talvez não estejam listados. Então, além dos que eu listei, qual mais
realmente eu posso ter que o livro não trouxe ali como exemplo, por exemplo. Escolher entre esses padrões quais que são os mais prejudiciais. Então, o livro sugere para a gente começar com 10, mas comece com quantos você identificar que você consegue trabalhar ali naquele momento. Depois você precisa reescrever. Para cada padrão negativo, você precisa de uma afirmação positiva e fortalecedora. Então, toda vez que eu pensar em algo negativo, eu vou automaticamente falar algo positivo para mim mesma. E aí, dessa forma, eu vou estar tentando mudar o meu padrão linguístico. A neuroassociação, que é o 5º passo, ele fala pra gente, toda vez que eu pensei em algo negativo, eu tenho um elástico, por exemplo, e eu vou sentir, vou puxar um pouquinho e vou soltar. Sentir essa dor leve, reproduzido padrão negativo, associa ao desprazer aquela fala. Então, me faz querer evitar, porque toda vez que eu pensar negativamente, eu vou ter um estímulo de dor. E eu não vou querer o estímulo de dor, então eu automaticamente tento evitar esse estímulo. Além disso, fazer uma repetição positiva. Escrever o seu novo padrão positivo, e você não vai escrever só uma vez, porque eu peguei e escrevi qual que é o meu padrão negativo, o meu prejuízo e a minha frase positiva. Eu vou escrever a frase positiva umas 50 vezes, pelo menos. Eu vou dizer ela 4 vezes em voz alta, até realmente tornar aquilo natural, até aquela frase realmente ser um novo padrão linguístico meu, ao invés daquele negativo. Por fim, ele fala para reforçar a neuroassociação, sempre com velhos padrões que surgem. Uma mudança simples que ele propõe é trocar o eu não consigo por eu ainda não consigo. Pode parecer uma mudança simples, mas ela coloca a situação em movimento, aponta para o futuro e permite que você tenha um aprendizado contínuo. Esse é um exemplo de como pequenas ações consistentes e conscientes podem transformar hábitos, crenças e resultados. Ele também destaca que o corpo fala muito antes da boca e muitas vezes mais alto. Nossa postura, o olhar, os gestos comunicam nossos estados emocionais, nossas crenças e as nossas intenções. Eu testei comigo mesmo, assim, em dias mais cabisbaixos, com ombros caídos, a minha energia ela realmente diminui muito mais. Mas quando eu tento alinhar a minha postura, tento levantar meu queixo, abrir o peito, realmente me sentir confiante, dar um sorriso, eu automaticamente acabo me sentindo mais confiante. O corpo ele é uma chave que ele abre portas emocionais. A postura ela não é um fingimento, ela é um treino. Com consistência, o corpo ele acaba educando também a nossa mente, influenciando diretamente em como vamos nos sentir ou agir. Ele enfatiza também sobre a gratidão como uma chave para o estado de abundância. Ele nos lembra que a ingratidão ela nasce quando condicionamos a nossa felicidade a algo que ainda não aconteceu. Quando eu conseguir, um dia eu vou ser feliz. Normalmente isso é uma frase que a gente diz muito, né? O problema é que sempre haverá um próximo degrau para a gente subir. E esperar para ser grato nos impede de perceber e de valorizar o que a gente já tem. No entanto, existem alguns fatores que nos sabotam realmente essa capacidade da gente ser grato. Sentimentos de inferioridade extrema, pessoas que não acreditam que merecem coisas boas, muitas vezes não conseguem reconhecer presentes ou esforços dos outros como válidos ou merecidos. A autossuficiência e a arrogância também é outro fator, e algumas pessoas elas evitam pedir ou aceitar ajuda para só não parecerem fracas, e não como eu ainda não sei e eu posso ser melhor. Quando essas pessoas acabam recebendo auxílio, elas tentam criar justificativas para minimizar o gesto como, eu não precisava da sua ajuda, você que quis oferecer. Também tem o narcisismo e a autoimagem distorcida. A dificuldade de agradecer, ela surge quando a pessoa acredita que reconhecer a ajuda do outro abalaria a sua imagem de perfeição, de competente, de melhor, sabe? Mágoas e ressentimentos intensos também pode ser um outro fator. Quem se sente vítima frequentemente não consegue valorizar os gestos de bondade dos outros, porque ela sempre fica cobrando o passado ou comparando
com ofensas anteriores. Tem também a inveja e a comparação. E esse talvez é um dos mais sutis sabotadores da gratidão. Pessoas nesse padrão invalidam as suas próprias conquistas ao se comparar com o outro que talvez já possui aquilo que ela conquistou. A frase típica é que o que o outro tem é melhor do que o meu, então para que eu vou agradecer? E por último, a dificuldade em mostrar os nossos sentimentos. Alguns têm dificuldade de expressar realmente a gratidão, mesmo sentindo ela internamente, reduzindo a gestos formais ou palavras automáticas. E uma história que ilustra bem o efeito da inveja e da gratidão, que foi bem destacada, é a seguinte história que ele conta no livro. Um pai, trabalhador assalariado, faz um esforço enorme para comprar um carro para sua filha. Um carro popular, 0 quilômetro, mas amarelo ovo. Mesmo já pagando a faculdade dela, ele tenta dar esse incentivo aí para ela. Ao ver o presente, a filha reage friamente. Pai, a Miriam tem um Audi, a Carol tem um Corolla, a Júlia ganhou uma BMW e eu ganhei um carro popular amarelo ovo? Ela apenas agradeceu mecanicamente, obrigado, mas é só isso, e foi pro quarto, deixando o pai chorando de decepção, porque ele tinha uma expectativa muito grande, já que ele não teve isso quando foi com ele. Esse exemplo mostra claramente como a comparação e a inveja ela pode impedir a nossa gratidão. Mesmo diante de gestos tão sinceros de amor e dedicação como o do seu pai, às vezes a gente não consegue perceber, sabe? É essencial a gente conseguir diferenciar a gratidão de uma mera educação ou formalidade, como dizer um obrigado ou um sorriso simpático. Pessoas verdadeiramente gratas, elas cultivam a fé, o otimismo, a felicidade, a honra, a saúde, entusiasmo, apoio e doação aos outros, enquanto evitam depressão, pessimismo, hostilidade, inveja, ganância e ressentimento. Desenvolver esse estilo de gratidão nos permite valorizar cada conquista, gesto, oportunidade, mesmo aparentemente pequenos, e abrir espaço para uma vida mais plena e abundante. Uma forma prática de fortalecer essa gratidão é trocar a lente da inveja pela lente da inspiração. Ver as conquistas alheias como prova de que também é possível para nós. Essa mudança transforma sentimentos negativos em combustível positivo, tornando a comparação um aprendizado e não um peso. Aqui entra a autorresponsabilidade como ponto central. Reconhecermos que o poder de agir e transformar na nossa vida está nas nossas mãos, independente do que os outros estão fazendo. A perfeita linguagem é o amor, comunicado em atos, palavras e ações, verbal ou não verbal. Ela altera a psique, a matéria e a realidade ao nosso redor de quem comunica. Seus 4 fundamentos são pertencimento, fazer o outro se sentir parte de algo maior. Importância, mostrar a relevância e o valor do outro. Significado, ajudar o outro a perceber propósito e sentido. E distinção, fazer com que o outro se sinta único. Aplicando isso em seus filhos, funcionários, cônjuges, amigos, podemos transformar relacionamentos e ambientes. Há também os vícios emocionais, que surgem da produção repetida de moléculas de emoção, que o corpo deseja repetir compulsivamente. Para quebrar esses ciclos, o livro sugere exercícios linguísticos e corporais que substituem os vícios por emoções curativas primárias: poder, vitória, paz, alegria, entusiasmo e amor. Os exercícios envolvem posturas, palavras, gestos, celebrações, abraços e expressões de gratidão. A intensidade e a repetição e a frequência são cruciais para a gente reprogramar velhos padrões e criar realmente novos padrões. O livro ainda mostra, alguns desenhos onde ele mostra essas posturas, como o yes, sabe? Comemorar nossas vitórias. É importante a gente reagir também com o corpo e expressar
tudo além de comemorar, assim, uma conquista. O livro ainda fala que perguntas são mais poderosas do que respostas. Elas direcionam a mente, revelam propósito e estimulam a ação. Ele chama de PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Níveis de questionamento vão do não questionam até super questionador. Quando a gente faz essas perguntas, direcionadas ao futuro, à ação, à autorresponsabilidade. Por exemplo, o que eu posso aprender com essa ação e não porque isso acontece comigo? São perguntas diferentes, uma eu realmente consigo tirar proveito dela, a outra eu só estou reclamando e me vitimizando. O auto-coaching consiste em usar essas perguntas para definir os objetivos e elaborar um plano para realmente cumprir diariamente. Tipo, tá, estou nessa situação, o que eu posso tirar de proveito disso, o que eu vou fazer para realmente ter a assertividade que eu quero. É diferente, tá vendo? As crenças, elas são programações mentais que determinam nossos resultados e nossos estilos de vida. Elas podem ser reprogramadas, né? Principalmente através do impacto emocional e da nossa repetição. A autoestima, ela depende de 3 crenças fundamentais. A gente precisa saber quem somos, então, identidade. A gente precisa entender sobre a nossa capacidade. Eu posso fazer isso. Eu consigo. E terceiro, merecimento. Será que eu mereço isso? Experiências adversas na nossa infância normalmente moldam as nossas crenças. Mas a gente também pode reprogramá-las ao longo da vida, deixando-elas mais positivas, mais produtivas e muito mais felizes. E reforçando a ideia central de tudo isso, é que ações consistentes e escolhas diárias, as microdecisões somadas ao longo do tempo, constroem grandes transformações dentro da gente. Uma parte do livro que realmente me impactou, que são dessas perguntas poderosas, é que elas não são perguntas comuns, não buscam respostas prontas ou justificativas, mas elas realmente nos fazem refletir, descobrir soluções, direcionar a nossa ação. E eu tô tentando começar a experimentar alguma delas diariamente e tem sido realmente transformador. Por exemplo, ao invés de se perguntar por que sempre comigo, por que aconteceu comigo, é o que eu falei, sabe? Eu posso perguntar o que eu posso fazer hoje para chegar mais perto do meu objetivo. Qual é a primeira ação que eu posso tomar para mudar essa situação que eu não gostei? Essas perguntas me fazem assumir a minha autorresponsabilidade para eu trazer os resultados que eu desejo, percebendo os padrões que me limitavam e enxergar as possibilidades que antes eu nem considerava. Ele ensina que existem perguntas que focam no futuro, outras que trazem mais clareza sobre nós mesmos, e ainda tem aquelas que reforçam a autorresponsabilidade, lembrando que a mudança ela depende apenas de nós mesmos, e não dos outros, o que eles estão fazendo, ou as circunstâncias. Quando começo o dia me questionando de uma forma sempre construtiva, eu sinto meu foco, minha energia vão naturalmente, fazendo com que tudo me mostre que eu posso criar, que eu posso agir, que eu posso transformar a minha realidade. E para fechar, que eu já falei demais e eu trouxe muitos insights que talvez a gente vai pensar bastante aí. Eu queria terminar com uma frase. A vida, ela não muda com intenção. A gente pode ter muitas intenções, mas ela muda com ação. Você pode ter crenças positivas, você pode ter uma linguagem fortalecedora, você pode ter clareza dos seus objetivos, hábitos saudáveis, mas se você não agir, nada vai acontecer diferente. Vai ser sempre do mesmo. Se esse episódio fez algum sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, o que mais te impactou aí do livro que eu trouxe pra gente refletir aqui, tá bom? E não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube para não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima!